sobre política de inclusão e exercício de direitos das pessoas com deficiência. Há um lema mundial cristalizado pela política da ONU e aqui o Brasil incorporou constitucionalmente, que diz mais ou menos assim: nada de nós sem nós. Então toda política pública que se dirige à emancipação e ao exercício desses direitos de pessoas tradicionalmente submetidas a uma exclusão, por função de preconceitos arraigados ou de desconhecimento mesmo de causa, as pessoas com deficiência são consideradas incapazes. E isso, de fato, é algo que não corresponde à verdade de fato, entendeu? Então, a luta mundial em favor da dignidade desse contingente não desprezível da população, tanto mundial como nacional, só para você ter uma ideia, o Brasil, pelo censo de 2010, conta com aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, física, sensorial ou múltipla. Isso é 1/4 da população brasileira. Se você soma esse contingente com os familiares mais diretos, os amigos, os simpatizantes da causa de emancipação, todo esse contingente, você vai a mais da metade da população do país. Então, esse povo está decididamente vocacionado para exercitar com plenitude os seus direitos e ocupar com proficiência, exemplaridade, qualificação. Inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos inclusive juízes cegos atuando. O doutor Ricardo Tadeu, que é desembargador do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ele atua com grande qualificação técnica, tem muita gente capacitada. A cegueira é apenas uma das hipóteses de deficiência, não é? Mas tem muitas outras pessoas qualificadas, proficientes, de excelência, que estão dispostas e preparadas para prestar serviços de qualidade na construção do Brasil e da democracia brasileira. Existe, na questão da inserção ao mercado de trabalho, hoje não há uma só empresa no Brasil que, tendo um quadro de pelo menos 100 servidores, 100 empregados, não possa dispor de pelo menos 2% de pessoal considerado com deficiência. E aí o que nós observamos é, a lei estabelece um tabelamento. O menor número de quadro é 100 pessoas. Se uma empresa tem 100 empregados, 2% desses 100 tem que ser de pessoal com algum tipo de deficiência. Agora assim aí vai, tem a 200, passa para 3%, vai até 5%. Barreiras, preconceito, acessibilidade, discriminação. O que tem acontecido é que, primeiro, as pessoas com deficiência, no geral, e geralmente as pessoas com deficiência sofrem por sofrerem exclusões sociais, acabam desconhecendo os seus próprios direitos ou encontrando barreiras de toda espécie, não apenas materiais, mas sobretudo atitudinais, que decorrem do preconceito. Você sabe que se não houver acessibilidade física, acessibilidade comunicacional, acessibilidade no trabalho, no lazer, na educação, nos esportes, há discriminação. O Decreto Legislativo 186 de 2008, Convenção de Nova York, Direitos Humanos e Constitucionalismo. Essa é uma referência objetiva e universal construída pela Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada no Brasil, internada no Brasil pela Constituição, através do Decreto Legislativo 186 de 2008. E esse decreto, ele tem a propriedade de ter sido editado à luz do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que, quando matéria internacional sobre direitos humanos, que é o caso, seja aprovada por ambas as casas do Congresso Nacional com quórum qualificado de 3/5, sucede que essa disposição convencional, norma internacional, incorpora-se no sistema brasileiro como emenda constitucional, equivalente à emenda constitucional. O que significa dizer que todos esses princípios emancipatórios das pessoas com deficiência no Brasil hoje são norma constitucional, cláusula pétrea, insuscetível até de reforma por meio de emenda constitucional.
e as pessoas desconhecem isso. A partir mesmo da nomenclatura, da taxonomia, das palavras e das expressões com as quais a gente se utiliza para definir até mesmo o conceito de pessoa com deficiência. Nomenclatura para o setor normativo das pessoas com deficiência. Muitos ainda dizem a pessoa portadora de deficiência. Isso é uma obsolescência total, porque ninguém porta uma deficiência, como se porta um relógio, um telefone celular, um guarda-chuvas, entendeu? A deficiência compõe a natureza da pessoa. Ela não tem que ser escondida pela pessoa com deficiência, nem tem que ser excluída pelas pessoas que, não tendo algum tipo de deficiência, supõem preconceituosamente que elas são incapazes. Ninguém é incapaz, na verdade. O que as pessoas tidas como incapazes e que na realidade sofrem algum tipo de limitação, sofrem é exatamente esse encarreiramento. Empoderamento e autogoverno, dever constitucional do Estado e da sociedade. Empoderamento são todos os recursos tecnológicos, comunicacionais, de que uma pessoa com alguma deficiência sensorial, física, intelectual ou múltipla necessite para realizar o seu próprio autogoverno, para realizar-se a si próprio, decidir com liberdade e competir de igual para igual com as outras pessoas em geral. Essa é a ideia. E isso está cristalizado na nossa Constituição. De modo que o dever é do Estado e da sociedade de garantir a sustentabilidade ou a assistividade dessas pessoas, para que elas exercitem plenamente toda a cepa de direitos a que ela faz jus. No trabalho, na escola, no lazer, nos esportes. Comumente as pessoas associam a palavra acessibilidade apenas ao direito de ir e vir, do ponto de vista físico. Mas acessibilidade significa muito mais do que isso. Tem uma classificação enorme que o professor Romeu Sasaki, que é um dos grandes cultores da ciência inclusivista no Brasil, disciplina. Programas e políticas públicas associadas e ações afirmativas para a emancipação e a promoção das pessoas com deficiência. A Presidência da República tem programas de governo, tem políticas públicas, tem ministérios que assessoram a presidência, que atuam em diversos campos da vida social. Há uma secretaria especial com status de ministério, que é chefiada pela ministra Maria do Rosário, e nos quais há também uma série de conselhos, de secretarias nacionais, como a Secretaria de Emancipação e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é secretariada inclusive por um pernambucano, o doutor Antônio José Ferreira. O STF e as pessoas com deficiência, ocupar espaço para alavancar a cultura da inclusão, construindo uma base hermenêutica adequada aos novos tempos e às novas exigências constitucionais. As associações têm se reunido e têm se posicionado no sentido de postular à Presidência da República a sensibilidade que corresponde a colocar no Supremo Tribunal Federal, como em outros espaços tão importantes para a República, pessoas qualificadas não pela deficiência, mas pela competência, mas que sendo deficientes e estando comprometidas com a causa inclusiva, sejam capazes de alavancar uma transformação cultural em relação ao Brasil e está muito a dever à sua própria normatização. Temos lei, mas nos ressentimos de ineficácia jurídica associada. Nós temos leis bastante proficientes, bastante modernas, mas nós não temos uma consciência inclusivista que seja compatível com essa autoridade. Então, um ministro no Supremo Tribunal Federal que tem essa visão, que tem essa sensibilidade, vai facilitar as coisas no sentido da requalificação dos operadores em geral do meio jurídico, a fim de que esses direitos sejam realmente não somente contemplados, mas efetivados em relação a todos em geral. Processo judicial eletrônico e discriminação. Os desafios da inclusão na era da informação em tempo real e da comunicação cibernética também para a administração da justiça. Acessibilidade comunicacional.
a Justiça tem se esmerado na questão tecnológica. Hoje se ouve muito falar em processo virtual, em processos eletrônicos, até por uma questão ambiental, de evitar despesas em papel. Então tem se tentado migrar a passos largos o processo em mídia de papel convencional para o processo eletrônico. Acontece que os promotores dessa política não vêm atentando com muita acuidade ao problema da acessibilidade. O arquivo em PDF não é lível por uma pessoa cega. Ele precisa, para garantir a comunicabilidade e a sintetização eletrônica das palavras, que elas sejam dimensionadas na via eletrônica através de símbolos algébricos. Os arquivos precisam ser editáveis, enquanto que os arquivos, por meios imagéticos, eles ficam à mercê de alguém para ler por eles. Eles não conseguem fazer leitura, até porque os programas de computador não vêm associados com a tecnologia assistiva, que consiste num software de leitura. Audiodescrição e língua brasileira de sinais, Libras. O cego pode assistir um filme como uma pessoa que enxerga normalmente, desde que o filme seja audiodescrito. O surdo pode fazer perfeitamente a leitura mediante legenda ou língua de sinais. Libras, que aliás é uma das línguas oficiais no Brasil, estatuídas pela Lei 10.436. E ninguém sabe disso. A audiodescrição também é uma ferramenta importantíssima na acessibilidade comunicacional, que vale aos cegos como uma ferramenta que garante a eles a possibilidade de assistir teatros, peças, filmes e tudo mais. A audiodescrição exatamente possibilita que o cego enxergue através da audição aquilo que nós enxergamos por meio da visão. Então, tudo isso são tecnologias que precisam ser expandidas amplamente. E o processo judicial, como eu havia dito, eles não têm essa tecnologia. Capacitação de profissionais do direito para a inclusão, sentimento constitucional inclusivo, o trabalho na academia e os novos horizontes do direito inclusivo. Eu sou regente de uma disciplina no mestrado em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, cujo título é Direito Inclusivo e Cidadania. Então, o que é que nós fazemos nessa disciplina? Nós capacitamos profissionais do direito em geral, como advogados, promotores, juízes, professores, procuradores, para a otimização do exercício desses direitos através do uso adequado, fecundo e pleno das ferramentas jurídicas de que nós já dispomos, mas que por falta de uma sensibilidade inclusivista, a gente acaba amesquinhando o direito disponível e deixando de reconhecer direitos subjetivos associados a essas pessoas com deficiência por absoluto desconhecimento de causa. E tem sido muito interessante porque os profissionais têm descoberto um outro horizonte completamente diferente, pós-moderno, inclusivista, interdisciplinar, que vê o objeto jurídico com uma percepção, vamos dizer assim, mais solidária do agir judicial e do agir jurídico mesmo, também para fazer com que as pessoas, ainda que não tenham algum traço de deficiência, tenham acessibilidade em relação a isso.